Gênesis 16, versículo 7 até o versículo 10. Gênesis 16, do 7 ao 10. Você achou? A palavra de Deus diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Amém. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de mais uma vez nesse dia ouvir a tua palavra, receber do Senhor uma palavra de conhecimento, de mudança, de transformação, um alimento espiritual que nós necessitamos. Tua palavra é esse alimento, Pai, é ela que nos sustenta e direciona a nossa vida. Por isso abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito, aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Que cada um de nós possa abrir o coração nesse momento para ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Falando, dirigindo a nossa vida, Pai. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo para que eu seja um instrumento do Senhor para ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade e debaixo deste poder para que ela quebre barreiras e chegue ao coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço esta noite em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus nos traz nesse episódio uma história que é bastante conhecida por aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada. A fuga de Agar da presença de Sarai, sua senhora. E no meio dessa fuga, um anjo do Senhor aparece a Agar e tem com ela uma pequena conversa na qual faz aqui uma promessa. E o que me chama a atenção é a primeira coisa que o anjo diz para ela ao perguntar perguntar a Agar: de onde vens e para onde vais? É a pergunta que o anjo faz para ela. Para que a gente entenda um pouquinho a respeito dessa pergunta, é preciso entender a história, o contexto em que isso aconteceu. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história de Abraão, que nesse momento ainda se chamava Abrão, e sua esposa Sara, que ainda se chamava Sarai. Na altura destes acontecimentos, havia sobre a vida de Abraão uma promessa de Deus. Deus o chamou, Deus o escolheu, porque encontrou nele fé, não é? A Bíblia diz que ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão é o primeiro justificado por sua fé, não é? A Bíblia diz que Deus então fez com ele uma aliança e fez a ele uma promessa: gerar a partir de Abraão uma grande e numerosa descendência, que não poderia ser contada, como Deus prometeu a ele. Isso tudo aconteceu já com Abraão em avançada idade. Deus o chamou para que ele saísse de sua terra, de sua parentela, e fosse para um lugar que Deus iria mostrar, onde ele deveria se estabelecer, e ali gerar essa grande descendência prometida por Deus, ele e sua esposa, Sara. Mas o tempo foi passando e a promessa demorou a se concretizar. A promessa demorou a se cumprir. Abraão e Sara não tinham filhos e a idade estava avançando para os dois. E aí, irmãos, a Bíblia narra todos os fatos, todos os acontecimentos e não esconde nada. A Bíblia tanto fala dos acertos quanto dos erros dos seus personagens. E ela mostra com clareza
a precipitação de Sara, sua mulher, ao se deparar com essa aparente demora na promessa de Deus em cumprir aquilo que havia prometido, dar a eles uma descendência. Como ela demorava a ter filhos, ela tem a infeliz ideia de ajudar Deus. Isso é alguma coisa que já nos ensina um pouco, não é, irmãos? Primeiro, Deus não demora nem adianta, Deus age no tempo certo. Eu é que tenho que aprender a esperar em Deus e confiar nas suas promessas. Todas as vezes que eu não aprendo isso, eu acabo agindo de maneira precipitada e Sara se torna um exemplo de como uma ação precipitada pode trazer muitos prejuízos para nós. Mas por causa desta ansiedade, desta precipitação de Sara, ao achar que estava demorando a promessa e que o filho não nascia, ela resolve dar uma ajuda para Deus, ela resolve dar um jeitinho. Não sei se Sara era brasileira, não é? Mas ela gostava de um jeitinho, não é? Então ela tem a infeliz ideia de dizer assim, olha, Abraão, está demorando esse negócio. A criança não está nascendo, nós estamos ficando cada vez mais velhos, a promessa não se cumpre. E eu tenho aqui uma escrava, uma serva chamada Agar, com saúde. Quem sabe se você se deitar com ela, nascerá então um filho e a promessa se cumprirá. Haverá então uma descendência para você, na qual Deus vai realizar os seus intentos, né? E essa foi a infeliz ideia que Abraão também, infelizmente, aceitou, embarcou e aconteceu. A Bíblia diz, no mesmo capítulo 16, que nós lemos aqui apenas a partir do verso 7, a Bíblia conta rapidamente esta história, dizendo que Abraão, então, se deitou com esta serva e ela engravidou. Viu-se, então, que o problema não estava com Abraão, mas o problema estava com Sara, a falta de ter a gravidez, não é? E isso, claro, gerou problema. Por quê? Assim que a serva Agar engravidou, a Bíblia narra que ela começa a debochar da sua senhora. Começa, então, a desprezá-la, como quem diz, está vendo? Eu sou fértil, você não é. O problema estava com você. O filho não nascia não por culpa de Abraão, mas por sua culpa. E ela insistentemente começa a debochar de Sara, sua senhora, começa a desdenhar dela, e aí, irmãos, a coisa não podia dar de outra maneira, como o desenrolar dos acontecimentos. Sara, então, por sua vez, indignada com as ações de sua serva, ela começa também a persegui-la, começa também a fazer tudo de ruim que podia para ela. E a Bíblia diz que certo dia Agar não aguenta mais a perseguição que ela mesma provocou, não é? Bem verdade? Então ela decide fugir da casa de Abraão, ainda grávida, não é, do filho que estava esperando dele, e ela foge, e o texto que a gente leu é a descrição desta fuga. Eu vou ler novamente o texto contigo, a partir do verso 7. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, aonde, irmãos? No deserto. Ela fugiu para o deserto. E ali um anjo do Senhor a achou, e ela encontrou uma fonte de água no deserto. E ali ela pôde matar a sua sede. Junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo pergunta para ela. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. E aí o anjo diz algo para ela que é muito importante. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Praticamente ela recebe do anjo a mesma promessa que estava sobre Abraão, ter um descendente que geraria numerosa descendência que não seria nem contada. E ela recebe essa palavra do anjo
no meio da sua fuga, em que ela fugia dos problemas que ela mesma também provocou ao ficar debochando da sua senhora. E o que isso tem a ver hoje conosco? O que eu me atenho, irmãos, é a pergunta inicial que o anjo faz para ela: de onde vens e para onde vais? Essa é uma pergunta que tem intrigado a humanidade há muito tempo, não é, irmãos? Uma pergunta que muitas pessoas se fazem em relação à sua própria vida. Qual a minha origem? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Como é que eu estou nesse mundo? Muita gente hoje fica se questionando: de onde eu vim e para onde eu vou? O que me espera? O que eu posso esperar de perspectivas para o futuro? É uma pergunta que intriga a humanidade há muito tempo. E muitas pessoas ficam conturbadas com os pensamentos a respeito desta pergunta. Não sabem a sua origem, não sabem também o que espera, têm dúvidas em relação ao seu futuro, e isso é algo que ataca muita gente hoje, não é? Mas, irmãos, essa pergunta só pode ser respondida de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é a única que tem a resposta certa para essa pergunta. Na Bíblia, Deus nos revelou de onde nós viemos e também nos revela para onde estamos indo e aonde chegaremos. Basta olharmos para a palavra de Deus e esta resposta será dada a cada um de nós. De onde você vem? É uma pergunta que pode intrigar a muita gente. No caso de Agar, ela estava fugindo de uma família, a família de Abraão e Sara. Se você pensar um pouquinho comigo, naquela época de coisas tão conturbadas, de um mundo tão conturbado, Deus escolheu Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Porque encontrou fé. Abraão, de certa forma, tinha qualidades que as outras pessoas não tinham. Então, por pior que fosse a vida na casa de Abraão, a casa, aquela família, era a melhor família da terra naquele momento. Era a melhor casa da terra. Pode não ser ideal, pode não ser maravilhosa, mas em comparação ao resto, ali era a melhor casa e a melhor família, porque foi a família que Deus escolheu. E Agar estava fugindo do melhor lar daquele país, não é? E Deus vai então encontrá-la num deserto, num lugar inóspito em que certamente seus dias poderiam ser abreviados. Mas é interessante que o anjo do Senhor, ao encontrá-la ali, não inicialmente a repreende, não chama a atenção. Que é isso, Agar? Está maluca? Como é que você sai da melhor casa da terra, da melhor família e vem para esse deserto? Não, o anjo, a princípio, não a repreende, mas apenas faz as perguntas para reflexão. Irmãos, na Bíblia, muitas vezes, Deus nos ensina com perguntas. E às vezes é mais eficaz o ensino por perguntas do que o ensino por afirmações. Porque as perguntas nos fazem pensar. Você consegue pensar? Graças a Deus. Deus te deu capacidade de pensar. E Deus deseja que a gente exercite essa capacidade. Então, Ele não quer apenas nos condicionar a uma verdade, que é a verdade de Deus, mas Ele nos questiona, para que haja uma reflexão, para que haja um pensamento, e a coisa primeira que o anjo diz a ela é de onde vem e para onde vai. Embora ele já soubesse, ele é Deus, ele já sabe, mas ele pergunta para que ela possa ter um momento de reflexão. Porque às vezes nós fazemos assim, tomamos decisões impensadas. Ah, vou fugir, vou embora. Ah, não quero saber mais de nada, aqui eu não fico e vou. Depois é que vai parar para pensar na besteira que fez. Já aconteceu com alguém aqui? Hein? Fez algo e de repente, não era isso. Agora eu coloquei muitas coisas a perder. Então Deus encontra com ela ali e faz uma pergunta. Uma pergunta para que ela possa pensar e refletir na vida.
Porque, irmãos, hoje há muitas pessoas fugindo da verdadeira vida, deixando para trás o que é real, o que é bom, o que é verdadeiro, para apostar num futuro incerto, querendo fugir de algo que é de Deus para investir seu futuro em algo que não tem a aprovação de Deus. Assim estava Agar naquele momento em que é encontrada pelo anjo do Senhor. E se o anjo do Senhor não a encontra, não a busca naquele lugar, o seu destino poderia ser muito cruel. Porque no deserto já é ruim, e depois de secar aquela fonte, não há mais nada que possa lhe manter ali, e certamente o que lhe esperava seria a morte, tanto para ela quanto para a criança que ela estava trazendo no seu ventre. Então, para a sua vida, só restaria deserto e solidão. Assim muitos de nós, pelas escolhas que fazemos, escolhas erradas, precipitadas, acabamos sofrendo as consequências, porque fugimos daquilo que é bom, daquilo que é de Deus, para algo que é incerto, para uma aventura, e partimos. E aí, certamente, se isso não mudar, o resultado é morte, o resultado é solidão. Mas também a pergunta do anjo traz embutida também uma oportunidade para que ela confesse o seu erro, para que ela admita a sua escolha errada. De onde vem e para onde vais? Uma pergunta para que ela também tenha a chance de voluntariamente confessar que ela tomou um caminho errado na vida. Confessar que ela fez uma escolha errada e ter então a oportunidade de voltar atrás. Essa é a pergunta inicial que Deus está fazendo para nós essa noite. Eu não conheço a vida de muitos aqui. Não sei as escolhas que você andou fazendo. Não sei os caminhos que você escolheu trilhar. Mas Deus está te perguntando essa noite: da onde você veio? E para onde você vai? Aonde você espera chegar como resultado da escolha que você fez? Aonde você espera chegar a partir da escolha equivocada que você fez na sua vida? E a segunda pergunta do anjo é: para onde você quer ir? Aonde você espera chegar? Para onde você está indo? Veja, você conhece o seu passado, você conhece o caminho por onde você tem andado, o caminho que você tem trilhado, mas talvez você não saiba para onde você vai e para onde você passará a eternidade. É a grande pergunta que fica para o ser humano hoje: aonde você vai passar a eternidade? Ou você imagina que a sua vida se resume a 80 anos nessa terra? Aonde você vai passar a eternidade? Existe uma eternidade. A morte não termina a existência. A existência continua após a morte. E há um tempo indeterminado que chamamos eternidade, que nos espera. Aonde passaremos a eternidade? Para onde estamos nos dirigindo com as escolhas que nós fizemos aqui no nosso caminhar? Muita gente não pode ou não quer responder essa pergunta, porque no íntimo sabe que a resposta não é boa. No íntimo sabe que escolheu caminhos errados e que haverá consequências para o caminho que escolheu. Muita gente, ao ouvir a pergunta para onde vai, fica em crise, porque sabe que não está indo num bom caminho. E quando a gente fala de caminho, olhando para a Bíblia, descobrimos que há só um caminho. Concorda comigo, irmãos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estão excluídos todos os outros caminhos, todas as outras alternativas ou qualquer possibilidade de atalho. Ele disse: eu sou o caminho. Há um só caminho. Qualquer outro caminho que eu tomar, e sou livre para fazê-lo, não chegarei aonde Deus quer que eu chegue.
Corro o risco de morrer no deserto como Agar estava correndo, por sua decisão errada, por sua decisão equivocada, motivada por uma precipitação, por reações precipitadas. Ela ia para um caminho errado. Não era o caminho que Deus tinha preparado para ela. Não era o caminho que Deus estava disposto a consertar na sua vida, para que ela tivesse um futuro melhor. Mas muita gente hoje também não consegue responder essa pergunta e nem gosta de fazê-lo, porque no íntimo sabe que está num caminho errado e sabe que isto não vai terminar bem. Então, as perguntas que o anjo faz ao encontrar com Agar são perguntas intrigantes, que nos forçam a uma reflexão sobre a nossa vida. Da onde você veio e para onde você está indo. O que você fez e tem feito com o seu passado e o que você espera, aonde espera chegar no seu futuro, são perguntas que Deus está nos fazendo essa noite para que a gente possa refletir. E aí, irmãos, depois dessa pergunta, olhando mais uma vez para o texto, no versículo 9 está escrito assim: Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Depois de questioná-la, de fazê-la pensar, de fazê-la refletir sobre a escolha, sobre a decisão, sobre para onde ia, aonde esperava chegar, qual o destino que você vai ter nesse deserto, depois de questioná-la para que houvesse esta reflexão, o anjo lhe dá agora uma ordem, não foi um pedido, você leu aqui comigo. Ele diz imperativamente: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. A ordem do anjo é: volta. E isso, irmãos, é muito importante que a gente entenda, porque, a princípio, isso é muito duro para ela. Ela está fugindo de algo que ela não gostaria de encarar: a submissão à sua senhora, a humilhação que ela vinha passando, mesmo sendo provocada por ela mesma, que ela que começou essa questão de humilhação. Mas ela queria fugir disso. Ela estava exatamente fugindo disto. E o anjo diz para ela: volta e humilha-te perante a tua senhora. Exatamente o que ela não queria, algo duro. É pedido ali pelo anjo, é ordenado, melhor dizendo, né? E aí, irmãos, essa palavra também se aplica a nós, que escolhemos caminho errado, que estamos hoje trilhando o caminho errado, que não sabemos aonde vai dar essas escolhas, ou até sabemos, mas não queremos admitir. Deus está propondo para nós hoje a mesma solução que propôs a Agar. Você errou no seu passado? Você tomou decisões precipitadas? Você assumiu caminhos errados na sua vida? Ok, mas você está vivo ainda. Amém? Você está no deserto, mas ainda não morreu lá. Você está num lugar que não era para você estar, não é o que Deus planejou para você, mas ainda há esperança. Basicamente é isso que Deus está nos falando essa noite. Tudo aquilo que te acontece é fruto do que você escolheu. É fruto da opção de vida que você resolveu trilhar. E o caminho que você tomou foi o caminho do deserto, mas tudo isso consequência da sua escolha pessoal. Mas agora o anjo do Senhor, por misericórdia, ainda te alcança e ainda te dá uma alternativa, ainda te dá uma chance de mudar o futuro da tua vida, mas a ordem que ele dá não é muito agradável. Volta e se humilhe. Irmãos, isto é um exemplo do que é a salvação. A salvação é exatamente como está narrado aqui. O homem que foi criado por Deus, que tinha tudo para viver na presença de Deus, decide se voltar contra Deus. Decide exercer toda a sua rebeldia diante de Deus e tomar um caminho que ele mesmo concebeu, não o caminho que Deus preparou para ele. E assim o homem tem feito desde a antiguidade. Cada um anda pelo caminho que quer, cada um faz a sua escolha e vai pela vida. E normalmente isso termina em morte,
que isso termina em deserto. Mas Deus abre a possibilidade de resgatar esse homem desse mau caminho. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para condená-lo, mas para salvá-lo. Uma oportunidade de restauração de um mundo que decidiu o seu caminho, que decidiu se afastar cada vez mais de Deus, mas Deus dá uma chance. E nesta chance coloca apenas uma condição: volte. Volte e se humilhe. Mas é exatamente essa condição que impede muita gente de voltar. Porque é difícil dar o braço a torcer. É difícil para qualquer um de nós admitir que errou. Admitir que escolheu errado. Admitir que tomou o caminho errado. Admitir que a sua ideia não era a melhor ideia. Que o caminho que escolheu não era o melhor e que quebrou a cara, que agora está no deserto condenado à morte. É muito difícil para o orgulho humano, que é uma das características da natureza humana, sobre a qual falamos hoje pela manhã, admitir isso. Eu errei. Eu errei. E agora eu tenho que voltar, e agora eu tenho que reconhecer, e agora eu tenho que me humilhar. É muito difícil. E é por isso, irmãos, que a soberba impede muita gente de encontrar o caminho de volta para Deus. Deus providenciou tudo na salvação. A Bíblia diz: Ele se fez carne, Ele se entregou na cruz, Ele satisfez a justiça dele mesmo, morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Tudo isso em lugar do homem que escolheu errado, da humanidade que escolheu o caminho da morte. Deus faz tudo isso e só pede do homem uma coisa: reconheça isso, volte e se humilhe, reconhecendo que você precisa de mim, reconhecendo que por você não chegará a lugar nenhum, que pelas suas escolhas você só vai para o deserto e para a morte. A única coisa que Deus requer do homem para salvá-lo é que ele admita que ele errou, que ele admita que tudo que ele escolheu até hoje estava errado, que ele admita que todos os planos dele estavam equivocados e que ele está no deserto condenado à morte. E que para ser salvo ele precisa se humilhar e reconhecer o caminho de volta. E como disse Jesus, o único caminho, somente por ele você pode vir ao Pai. O caminho de volta é Jesus. Mas para pegar esse caminho é necessário se humilhar, é necessário reconhecer que estava errado, é necessário admitir que não tinha o domínio, que fez uma escolha péssima, que estava redondamente enganado a respeito da vida, das suas filosofias, da sua inteligência, e que agora você tem que se humilhar, baixar a sua cabeça e reconhecer que Jesus é o Senhor. Algo tão simples. Mas por que tanta gente vai para o inferno? Por causa da soberba. Porque se recusa a admitir que errou. Se recusa a humilhar-se diante de Deus. Mas o que a Bíblia diz é: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O que Jesus ensinou é que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a Bíblia ensina para nós é o caminho da humildade, o caminho da humilhação. E é isso que nós precisamos entender para que possamos chegar aonde Deus preparou para nós. Deus preparou um caminho de vida, mas o homem escolhe a morte. Deus preparou um caminho de bênção, mas o homem escolhe a maldição. Deus iria consertar aquele erro de Sara, aquele equívoco. E ele então diz a Agar: volte e se humilhe, e eu então farei da criança que está no seu ventre uma grande nação. Eu vou consertar. Mas é isso que tem afastado as pessoas de Deus.
não conseguem reconhecer que erraram, não conseguem reconhecer que precisam de Deus para acertar o caminho e passam a vida inteira tentando acertar o caminho. A vida inteira, por suas escolhas, tentando ser independentes. Não quero que ninguém me ensine, eu sei o que eu faço da minha vida. É o que o homem tem feito, é o que o homem tem dito. Quando Agar saiu da casa de Sarai, certamente ela pensou, eu sei o que eu faço, aqui não fico mais sofrendo nas mãos dessa mulher. Eu vou embora, mesmo que seja para o deserto, que eu me dane toda lá. E ela fez assim. E assim o homem tem feito. Vai para o deserto, se dana todo lá e acaba com a sua vida. E havia também, como eu disse aqui, uma grande promessa. O verso 10 diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Em tudo esse texto ilustra a conversão. Em tudo, irmãos. Por quê? O caminho de volta, que era necessário para o homem, o reconhecimento do erro, a humilhação diante do Senhor, no caso aqui diante de Sara, ela teria que se humilhar, reconhecer que errou e tal, mas no final, uma recompensa, uma promessa de Deus para ela. Agar, se você fizer isso, tudo vai mudar na sua vida. E essa criança vai ser uma bênção. Eu vou consertar esse erro. Eu vou transformar essa situação. Assim na vida daquele que se rende a Deus, irmãos. Veja, tinha tudo para dar errado, está nessa situação porque semeou isso, porque escolheu esse caminho, está na miséria hoje porque quis assim. Mas Deus está sempre chamando o homem ao arrependimento. Está sempre chamando o homem para uma mudança de vida, para uma rendição incondicional. Está sempre dando uma oportunidade para que o homem se renda. Mas ao render-se precisa admitir que Ele é Senhor. E precisa se humilhar diante do Senhor. E precisa reconhecê-lo. E é isso que o homem não quer fazer. Mas se fizer, há também uma promessa para aquele que age dessa maneira. E qual é a promessa para os convertidos? Irmãos, vamos ler alguns textos. Primeiro texto que eu quero ler contigo, Isaías, capítulo 55. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo número 7. Olha o que diz, a primeira promessa para aquele que se converte. Isaías 55, versículo 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que fará o quê? Se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é o único que pode perdoar a tua escolha. É o único que pode perdoar o teu erro, os anos de ignorância que você semeou na tua vida o tempo todo, escolhendo errado, fazendo errado. Mas a Bíblia diz, volte-se para Deus, converta-se, porque Ele é rico em perdoar. Você receberá de Deus o que só Ele pode te dar, perdão. Perdão dos erros. Perdão das escolhas erradas, do caminho mau que você decidiu tomar. Diante do Senhor você terá o perdão. Ezequiel capítulo 33, vamos ler? Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. No livro do profeta Ezequiel capítulo 33, verso 11, a palavra de Deus diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Presta atenção nisso. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso faça o quê? Se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus dizendo, eu não tenho prazer na morte, não tenho prazer no castigo, não tenho prazer na aniquilação, o prazer está na restauração. Então, não importa o caminho que você tomou, não importa o deserto que você chegou, não importa o que aconteceu até hoje, convertei-vos, convertei-vos.
Porque o prazer de Deus é salvar, perdoar, apagar o passado, apagar as escolhas erradas e te dar uma nova vida. Essa é a promessa, a mesma que Deus fez a Agar, faz para nós. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 15, um texto que todos conhecemos, a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 22. Veja o que é dito na Bíblia. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Qual a reação do pai quando o filho decidiu voltar? Deu uma surra no filho? Deu uma coça nele? Castigou-o porque ele escolheu mal? Porque ele foi gastar a sua vida dissolutamente, como diz a Bíblia? Porque ele fez tudo de errado que tinha para fazer? Não, a Bíblia diz que a reação do pai foi acolhê-lo, porque primeiro ele se humilhou. A história diz que ele foi comer com os porcos por causa da sua própria escolha. E aí, comendo com os porcos, diz a Bíblia, caiu em si e lembrou que tinha um pai e decidiu voltar. Pensa como foi difícil para o filho pródigo voltar. O mesmo dilema de Agar, voltar agora, depois de todos os erros que cometi, depois de ter estragado tudo, depois de ter gasto tudo que eu peguei de meu pai, com que cara eu vou voltar agora e chegar diante dele? Mas a solução que ele encontrou foi dizer assim: eu vou me apresentar e vou dizer, pai, me trata como um dos teus funcionários, porque os teus funcionários vivem melhor do que eu. Não precisa mais me chamar de filho, apenas eu sou um servo agora. Mas não foi isso que o pai fez. Quando ele chegou de volta, a Bíblia diz o que você leu comigo, o pai vestiu ele com as roupas do pai, botou o anel no dedo dele, restaurou a vida dele, esqueceu de tudo que ele fez lá fora. Mas por que isso? Porque ele reconheceu, se humilhou e fez o que o anjo disse a Agar: volta, volta para a casa do pai, volta, se humilha, reconhece que errou, reconhece que agiu mal e que tomou um caminho errado. Essa é a recompensa, irmãos. Acolhimento diante de Deus. Ser recebido como filho, não como escravo. Assim é a recompensa. E o que o anjo diz a Agar: olha, volta, volta, mas o teu filho, então a promessa, ele vai gerar uma grande nação. Entenda, há uma promessa para aquele que obedece a Deus. Que mais, como consequência da humilhação e da volta? Qual a promessa? Efésios capítulo número 2, versículo 14. Leia comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo 14 ao versículo 16. Está escrito: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Foi isso que Jesus fez, destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus, e nos restaurou a presença de Deus, e nos trouxe paz com Deus. Irmãos, quando nós devemos, nós não temos paz. Concorda com isso? Diz um ditado popular que quem não deve não teme. Mas como o homem sabe que ele deve, ele teme. O medo vem dessa consciência de que deve. Mas a Bíblia diz que quando Jesus nos reconcilia com Deus, ele promove a paz. E ele lança fora esse medo de encarar o Pai que nós negamos durante nossa vida inteira. O Pai que nós desprezamos com as escolhas erradas que fizemos durante nossa vida inteira. Jesus nos reconcilia e nos traz a paz com Deus que tanto precisamos. Paulo também diz isso em Romanos capítulo 5. Eu quero ler contigo Romanos capítulo 5, versículo número 1. Exatamente a mesma coisa que Paulo afirma ao dizer: justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos o quê?
paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos justifica pela fé. Eu criei nele, eu obedeci, eu me submeti e por esta fé eu me torno justo. E por causa do que ele fez, eu tenho agora paz com Deus, porque eu me submeti ao plano de Deus para a minha salvação. Eu não decidi inventar o meu próprio plano. Eu não inventei a minha própria religião. Eu segui o caminho que Deus traçou. Eu não inventei o meu próprio caminho. Foi isso que me reconciliou com Deus e que me dá agora a condição de ter paz com Ele. Outra coisa que a Bíblia promete àquele que se converte. Abra comigo a Bíblia em Ezequiel capítulo 11, versículo número 19. Na carta do profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, está escrito assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Veja, Deus é o único capaz de tirar um coração de pedra, que muitos têm, e colocar no lugar um coração sensível de carne. Por ter o coração duro, muitas pessoas assumem o erro e não voltam atrás. Muitas pessoas vão por um caminho e não têm a coragem de voltar atrás e reconhecer que erraram. Não têm a coragem de reconhecer: tomei o caminho errado, fiz a escolha errada, acreditei no Deus errado, acreditei na filosofia errada, e se recusa a voltar para Deus. Mas Deus é aquele que, quando a pessoa faz isso, quando ela admite, volta e se humilha, ele diz o que diz no versículo 19: eu dou a ela um coração, espírito novo eu coloco dentro dela. Eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne. Promessa de Deus para aquele que se converte e se volta para o Senhor. Quer mais? Atos capítulo 2, versículo número 38. Há uma promessa também do Senhor. Atos capítulo número 2, versículo número 38. A palavra de Deus diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O dom é um presente. Então você reconhece o erro, você se arrepende do erro, você admite o erro, você se submete a Deus, se humilha na sua presença, se batiza, que é um sinal de submissão, é uma marca de concordância. Eu me batizo porque eu creio, eu obedeço e eu quero declará-lo ao mundo inteiro que eu agora tomei o caminho da verdade. E depois disso, tem a remissão dos seus pecados e recebe o dom, o presente, o Espírito Santo, que agora habita no meu espírito, como disse hoje pela manhã, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, é transformado no seu interior, porque recebe o dom, o presente de Deus, o dom do Espírito Santo. Quer mais? Versículo 15 e 16 do capítulo 8 do livro da carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16, a palavra de Deus diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Quem se converte recebe o que? O Espírito Santo, amém? Não o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Quem tem o espírito de escravidão vive com medo, é escravo da sua vida, das suas escolhas, e, portanto, vive atemorizado. Mas quem recebe o Espírito Santo não vive assim. Recebe o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
que fomos acolhidos por Deus, que fomos perdoados, que o Pai não se lembra mais das escolhas erradas que fizemos, que Ele nos bota de novo um anel no dedo e nos dá uma roupa nova. Então temos a certeza que podemos chamá-lo de papai de novo, mesmo com todos os erros que cometemos na vida, porque o Espírito Santo é que faz isso em nós. Não nos dá covardia, mas nos dá intrepidez, coragem para reconhecermos que somos de fato filhos de Deus, porque nos convertemos e nos submetemos às ordens do Senhor. E para terminar, abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo 9 e versículo 10, está escrito: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do que, irmãos? Da ira vindoura. Você se converteu para servir agora ao Deus vivo e esperar a volta do seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Essa é a promessa final da salvação, uma nova direção para a sua vida. Você agora vai servir ao Deus vivo. Você agora vai estar no caminho novo, o caminho do Senhor, aguardando a sua vinda com a certeza do livramento que Ele te dará, segundo diz a palavra de Deus. Mas o que é preciso para que isso aconteça? O que é requerido? Algum sacrifício? Algum dinheiro? Algum pagamento? Não. É só obedecer a mesma ordem que o anjo deu a Agar: volta-te e humilha-te perante a tua senhora. A ordem para você hoje é: volta e se humilha perante o teu Senhor Jesus Cristo, que morreu para te salvar e para te dar todas estas bênçãos e promessas que nós lemos na palavra de Deus. É só o que precisa. Reconhece que você errou. Reconhece que você fez a escolha errada. Volta, volta e se humilha diante do teu Senhor. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Que o Espírito Santo agora faça aquilo que só Ele pode fazer: convencer os corações da verdade. Se há alguém aqui no nosso meio que precisa voltar, que precisa reconhecer que Tu és Senhor, que precisa admitir as escolhas erradas e caminhos errados que tomou, agora há uma chance para isso. Que seja feito de maneira pública, como um compromisso ao Senhor, sem nenhum tipo de vergonha ou pudor. Reconhecer: tomei o caminho errado e quero voltar. E eu sei que só esse caminho vai me levar ao Pai, Jesus Cristo. Quero voltar e me humilhar diante do Senhor. Há alguém aqui essa noite que quer fazer isso? Levante sua mão e eu quero orar por você. É uma pessoa ali. Alguém mais quer voltar e entregar-se a Deus nessa noite? Alguém mais? Quem levantou a mão? Vem aqui à frente. Não tenha vergonha não. Vem aqui, meu irmão. Você levantou a mão. Vem aqui à frente. Venha. O irmão lá atrás levantou a mão também. Eu vi bem, você levantou a mão, querido. Não tenha vergonha. Alguém mais levantou a sua mão, quer entregar a sua vida para Jesus, quer dizer, Deus está dizendo para você: volta, volta, admite o mau caminho, volta, volta, submeta-se ao teu Senhor. Alguém mais? Aproveita essa oportunidade. Aqui está a Lília. O Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe dessa vida, meu Deus. O Senhor sabe dessa história. O Senhor conhece as escolhas e o caminho. Mas agora ela ouviu a tua palavra, ela ouviu a ordem do anjo do Senhor, dizendo: volta, dizendo: humilha-te perante o Senhor.
E ela está fazendo isso espontaneamente, voltando, se humilhando. E aqui eu sei, Pai, todas as promessas agora pertencem a ela. O perdão, a restauração, a filiação, a intrepidez, a coragem, o serviço, tudo que está prometido agora pertence a ela, porque ela se rende ao Senhor. E nós, como igreja, oramos com ela por uma vida nova que começará a partir de agora, Pai. Eu creio nisso. É uma nova chance de agora acertar o caminho e nunca mais errar, nem se desviar dele. Recebe a tua filha, Pai. Guarda com teu Espírito, sela com teu Espírito, para que a vida inteira que ela tem pela frente seja servindo ao Senhor e esperando a tua volta. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos.